Olá a todos, Ronaldo Paiva aqui e hoje, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, itens 25 e 26. Necessidade da encarnação, item 25. É um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. É-lhes necessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigados a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Qualquer privilégio seria uma preferência, uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros graus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede, retardam a sua marcha e, tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação e é quando se torna um castigo. São Luís, Paris, 1859. Item 26. Nota. Uma comparação vulgar fará se compreenda melhor essa diferença. O escolar não chega aos estudos superiores da ciência senão depois de haver percorrido a série das classes, que até lá o conduzirão. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de o estudante alcançar o fim, e não um castigo que se lhe inflige. Se ele é esforçado, abrevia o caminho, no qual, então, menos espinhos encontra. Outro tanto não sucede àquele a quem negligencia e a preguiça obrigam a passar duplamente por certas classes. Não é o trabalho da classe que constitui a punição. Esta se acha na obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Assim acontece com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está apenas no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de ele desenvolver a sua inteligência. Contudo, para o homem esclarecido, em quem o senso moral se acha largamente desenvolvido e que é obrigado a percorrer de novo as etapas de uma vida corpórea cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao fim, é um castigo, pela necessidade em que se vê de prolongar sua permanência em mundos inferiores e desgraçados. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, além de abreviar o tempo de encarnação material, pode também transpor de uma só vez os degraus intermédios que os separam dos mundos superiores. Não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencherem esferas diferentes suas diferentes existências? Semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram quais os degraus que tem de subir. A encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem? Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contacto, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos. Por meio das suas relações anteriores,
Quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Queridos irmãos em Cristo, fiquem agora com os comentários dessa sugestão de leitura. Até mais, tchau, tchau. Olá a todos! Hoje, na sugestão de leitura, itens 25 e 26 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses dois itens, eles encerram o capítulo 4 e trata do tema necessidade da encarnação. Kardec nos traz uma orientação de São Luís, no item 25, na qual ele responde a uma pergunta bem interessante. Será que é uma punição o processo da reencarnação? Será que todos nós somos obrigados porque somos culpados? Aí São Luís vem e fala, não, Kardec, não é bem assim. Deus criou todos nós iguais, com as mesmas aptidões, com as mesmas obrigações, com as mesmas capacidades e o principal, com o livre-arbítrio, com o poder da escolha. Então, quando Deus nos cria, Ele nos dá uma missão e nós somos, aí sim, nós somos obrigados a passar por o processo da encarnação para a nossa evolução, para adquirirmos o conhecimento necessário, para evoluirmos. Só que aí entra o detalhe. Quando a gente tem a experiência da matéria, nós podemos fazer escolhas não tão felizes, que nos promove, então, o desenvolvimento das paixões, o desenvolvimento dos apegos. Isso nos deixa vaidosos, orgulhosos. Isso provoca diversas situações adversas. Daí a explicação de São Luís. Olha, para uns, o processo de reencarnação vai um pouco mais rápido. O aprendizado é menos penoso. Já para outros, esses que escolhem errado, esses que fazem más escolhas, se apegam mais, pode ser um pouquinho mais doloroso o aprendizado. E aí vem no item 26 uma nota de Kardec. É como se fosse um colégio. Eu já até citei num dos áudios anteriores. É como se fosse assim um processo escolar obrigatório que todos nós precisamos passar. Aquele que se dedica, aquele que cuida, aquele que faz bem as tarefas, que assimila o aprendizado e faz ótimas escolhas, ele vai andar mais rápido, vai aprender e vai passar de série, vai alcançar o seu objetivo mais rápido. Já aqueles mais preguiçosos, que deixa tudo para depois, aqueles que trocam os estudos, as tarefas, as obrigações por outras atividades mais prazerosas da sua existência, esses não estudam tanto e assim eles terão necessidade de repetir a série. E aí Kardec coloca, olha, pode ser penoso? Pode. Por quê? Porque aquele que está entrando na vida, aquele que está entrando no processo inicial de aprendizado, aí ele dá o exemplo do selvagem, este está iniciando os seus estudos, está iniciando as suas experiências. Para ele não vai ser tão penoso porque ele está começando a enfrentar a sua jornada. Já para aquele que já adquiriu um conhecimento, já adquiriu uma certa moralidade, mas ainda não se desenvolveu por completo, e ter que voltar e recomeçar e ter que ficar repetindo a série, aí pode sim se tornar mais penoso. E dependendo das nossas necessidades de reparação, a gente vai ver bastante isso agora no item 5, no capítulo 5, melhor dizendo. As causas das nossas aflições é bem legal, vai nos dar uma clareza maior, porque devemos passar por determinadas situações muito penosas, muito difíceis. Então, quando nós temos
a oportunidade de escolher e geramos, através de nossas más escolhas, das nossas más tendências que a gente se desenvolve, a gente tem mais necessidades de reencarnar, não só para o aprendizado, mas também para o processo de reparação dos danos que nós causamos. Eu não vou entrar nos detalhes dos danos, que a gente vai ver bastante agora no capítulo 5, mas a necessidade da reencarnação, então, fica-nos claro quando passamos a compreender que Deus nos deu um desígnio, nos deu uma missão, e para que a gente execute essa missão, a gente precisa passar por este aprendizado. E dependendo das nossas escolhas, a gente passa rápido ou não. Por enquanto, vamos ficando por aqui. Que Deus os abençoe, que vocês todos tenham um ótimo dia. E vamos prosseguir no nosso estudo, que agora no capítulo 5 vai dar uma visão um pouco maior sobre esse processo da reencarnação, das penas e principalmente das expiações. Que assim seja.